Então, essa pergunta, a mulher gosta de ser desprezada, eu acho que essa questão tem implícita nela um equívoco e ao mesmo tempo tem implícita nela uma discussão sobre amor que transcende essa ideia de mulher unicamente. E eu digo equívoco no seguinte sentido. Me parece que o equívoco é achar que a mulher gosta de ser desprezada, né? Eu acho que... E aí eu passo para, digamos assim, um entendimento mais profundo do tema, onde ele não é equívoco. Eu acredito que essa própria ideia aqui da pergunta de buscar um gráfico equilibrado entre zelo e indiferença. Alguns falam que amor é como tango, né? Quando você vai em direção à pessoa, ela recua. Quando você recua, ela vem atrás de você. Então, não acho que seja a mulher que gosta de ser desprezada. Eu acho que tanto homem quanto mulher, quando se sente excessivamente seguro na relação, isso pode causar um sentimento de um certo descuido com a relação. Esse tema é muito complexo e acho que muito delicado. Antes de tudo, porque ele incide diretamente sobre um dos temas mais difíceis do mundo contemporâneo, que é o tema do vínculo afetivo. As pesquisas todas sobre jovens mostram a diminuição dos vínculos afetivos de média duração e o medo com relação aos vínculos afetivos, né? Então o tema é muito delicado, porque vínculo afetivo leva à constituição de família, à constituição de cumplicidade, à constituição de parceria, investimento no futuro. Portanto, quando você tem muito medo de vínculo afetivo, na verdade você está com medo da vida enquanto tal, ou pelo menos grande parte dela. Então, tanto homens quanto mulheres, pode ser entendido que tanto homens quanto mulheres gostam, entre aspas, de ser desprezados, não no sentido que gostam de desprezo enquanto tal, mas que se cansam quando recebem muitas manifestações de desejo, amor por parte do seu ou da sua parceira. Isso pode virar um joguinho, de você levar um tempo entre ver uma mensagem e responder, para fazer com que a pessoa não ache que você está louca por ela, né? Isso é uma sabedoria popular com relação ao WhatsApp e mensagens em geral. E isso pode nos levar a uma compreensão profunda da dinâmica afetiva, que é esse jogo entre você demonstrar desejo e ao mesmo tempo não parecer tão fácil. A ideia que normalmente se associa de que a mulher gostaria de ser desprezada é porque normalmente são homens que estão falando disso, né? E como são os homens que estão falando disso, e a maioria esmagadora dos homens é heterossexual, então quando estão falando de desejo sexual e desejo amoroso, estão falando de mulheres. E muitas vezes esses homens acham que foram bonzinhos demais, e quando foram bonzinhos demais, a mulher ficou de saco cheio porque ele era bonzinho demais. Mas o número de mulheres, o número de homens que também ficam de saco cheio porque as mulheres são boazinhas demais, também está cheio no mundo, né? A ideia daquela mulher que fica muito em cima dele, que é muito cuidadosa, que está o tempo inteiro olhando e se preocupando com ele, que ele também se sente, às vezes, asfixiado por essa demonstração excessiva de afeto, de amor. Então tem aí uma economia muito sutil, mas eu acho importante entender que não existe digamos assim, não existe uma fórmula que você aplique, fórmula essa que daria a você uma segurança de um certo equilíbrio entre você zelar pela relação e ser indiferente a ela. Não existe essa fórmula, porque não existe, antes de tudo, porque as pessoas são diferentes, digamos, nesse limite em que elas começam a ficar um tanto saturadas de excessivas manifestações de amor. Então não existe uma fórmula que você possa aplicar, mas é razoável imaginar que se você ama uma pessoa e está preocupado com ela, você deve sim se preocupar com ela, você deve cuidar dela, sim, com certeza, o que não significa encher o saco, né? O que não significa você ficar o tempo inteiro querendo saber onde ela está, o que ela está fazendo, com quem ela está. Então, na verdade, me parece que o oposto dessa equação infernal entre zelo e indiferença é um mínimo de confiança ou uma razoável confiança na pessoa com quem você vive. E veja, com isso eu não estou querendo dizer que é fácil não, hein? Porque quando você se apaixona por uma pessoa, a psicanálise está toda aí para mostrar isso, entre outras ferramentas. Quando você se apaixona por uma pessoa, os medievais já apontavam isso, quando você se apaixona por uma pessoa, você fica especialmente frágil por conta do apaixonamento. Essa pessoa fica poderosa, porque como você depende dela para estar feliz,
né? Que é isso que significa apaixonamento. Você depende dela para ficar feliz. Na medida que você depende dela, você está frágil diante dela. E não é outra razão, ou pelo menos uma delas, para que as pessoas tenham hoje bastante medo de vínculos afetivos, justamente porque há um crescimento de narcisismo, e o narcisista é sempre uma pessoa frágil que não tem capacidade de investir no mundo. Então eu responderia que, primeiro, não acho que as mulheres gostam de ser desprezadas, acho que homens e mulheres se cansam quando você meio que enche o saco e fica muito em cima. Acho que esse tema passa pela sensação de fragilidade. Quando você ama uma pessoa, se apaixona por ela, você sente, né? Tem aí uma economia muito sutil da relação de pessoa a pessoa, que é você perceber quando você está atravessando o samba, pessoas que são mais maleáveis à atenção do outro, pessoas que entendem muito a atenção como excessiva asfixia, ou pessoas que demandam muita atenção se não se sentem amadas. Então tem essa economia muito sutil, mas eu diria que essa dificuldade com relação ao amor está inscrito na própria experiência amorosa, que é uma experiência que meio que desnuda você diante da pessoa que você ama, porque você fica dependente dela para ser feliz, e a dependência de outro para ser feliz, além de ser uma situação difícil, ensina muito a você, antes de tudo, humildade.